Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Escada para o Sucesso. Hoje estamos aqui com uma pessoa especial, um servidor do nosso país, servidor aqui do estado do Ceará. O nome dele é Fernando Ximenes. Ele é auditor fiscal aposentado da nossa Secretaria da Fazenda, graduado em Engenharia de Pesca pela UFC, graduado em Administração também pela UES, pós-graduado em Gerência de Recursos Humanos pela UES, fez um MBA Executivo Internacional em Amaqui em 1988, foi instrutor da área de treinamento da Cefaz aí por mais de 7 anos, curso completo aí de inglês e espanhol. Fernando, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Helder, estou muito satisfeito, é uma honra para mim comparecer aqui ao seu podcast, mas gostaria de, antes de ser entrevistado, fazer uma pergunta a você sobre o que é a Escalada do Sucesso. A Escada para o Sucesso é um projeto pessoal meu, um sonho de, vou dizer até de infância, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, gostei muito de ajudar as pessoas. Então, de um tempo para cá, eu construí a Escada para o Sucesso. Ela basicamente é um projeto para ensinar as pessoas a serem pessoas melhores, tanto para elas mesmas, quanto para a sua família e para a sociedade. São 4 degraus, né, que a gente imaginou. O primeiro degrau é um degrau de autoaperfeiçoamento, onde a pessoa desenvolve e fortalece a sua autoestima, a sua determinação, a sua convicção em si próprio, né? Porque a gente tem que gostar primeiro da gente e depois a gente gosta dos outros. O segundo degrau é um degrau ligado à comunicação. Eu como publicitário, amante da comunicação, apaixonado pela comunicação, a gente tem que ver como é que está a nossa comunicação com a nossa família, com nossos amigos, com a sociedade, aquelas ideias que a gente quer passar. A gente está conseguindo passar com eficiência, as pessoas estão conseguindo entender a gente. E o terceiro degrau é o degrau ligado à parte de finanças. Porque a gente, independente da gente enriquecer os nossos cofres, claro que a gente tem que enriquecer o nosso conteúdo primeiro. Com certeza. Mas o dinheiro é um recurso importante, é um recurso escasso e é um recurso que a gente tem que trabalhar. Então, nesse degrau, a gente ensina as pessoas que estão endividadas a saírem das dívidas, a melhorar os seus investimentos, a começar a fazer o dinheiro trabalhar por elas e para elas. E o último degrau, enfim, né, o quarto degrau, é o degrau que a pessoa aprende a fazer um negócio digital, onde ela vai poder multiplicar o seu dinheiro e escalonar, né, os seus ganhos para finalmente conquistar a sua independência financeira. Basicamente é isso. Muito bem esclarecido. Fernando, você, meu amigo, você tem uma história de vida, né, muito inspiradora. Eu estava assistindo um vídeo que você gravou em 2015, acredito que tenha sido na sua passagem para a aposentadoria, né, onde você realmente colocou lá um relato de vida muito interessante, né? Pois não. Você começou a sua vida como fazendário inspirado no seu pai, né? José Nilson Aguiar Ximenes. E aí eu me lembro que você falou, né, que quando você estava entrando na Cefaz, o seu pai olhou para você, ó, bote um sapato e uma meia que você está entrando no órgão público, não foi isso? Exatamente, Helder. Quando ingressei na Cefaz, inicialmente eu ingressei como estagiário, certo? E então ainda estava na faculdade e o meu espírito, o meu perfil era de universitário. E eu cheguei um dia lá na Cefaz com a chinela assim um pouco não compatível com a vestimenta de uma repartição pública. Então o papai parou, olhou para mim de cima a baixo assim, seja a última vez que você vem com essa roupa. Você não está na universidade, você está numa repartição pública. E aquilo ali me tocou e me marcou. Outra frase também sua que eu achei muito interessante, né? Com 39 anos aí de Secretaria da Fazenda, foi que você aprende mais com seus erros do que com seus acertos, né? É uma grande realidade, não só na área profissional, como na área pessoal. Então, os erros
eles concorrem para que a gente pare um pouco, pense um pouco e corrija, para que não haja a repetição desse erro. E o aprendizado é bem maior. E um outro detalhe interessante, quando você foi nomeado delegado, né, em Juazeiro, não sei, você lembra quantos anos você estava naquela época? Eu fui delegado em 1994, eu estava com 39 anos de idade. 39 anos, então ainda um jovem, né? Um jovem ainda com muita coisa para descobrir, mas aí você foi nomeado para uma função importante, né? E aí quando você chegou lá, 10 dias depois, aconteceu, né, o furacão, né? Conta um pouquinho para nós aí. Antes de aceitar o cargo de delegado, eu conversei com o secretário e disse: secretário, eu fico muito lisonjeado, mas eu vou consultar minha esposa. Nós estávamos com 3 filhos jovens, pequenos. Então, foi o sim dela que fez com que eu aceitasse esse desafio. Em poucos dias que eu cheguei a Juazeiro do Norte, nós enfrentamos lá uma greve do comércio e da indústria. Devido a alguns procedimentos da Cefaz, os contadores e os contribuintes praticamente fecharam o comércio. Aí você imagina eu passando pelo desafio daquela forma. Chegando, né? Chegando ainda sem conhecer ainda as me pessoas. Identificando com a função nova e me deparo com a situação daquela. A prova tal que o nosso secretário da época, com poucos dias, ele saiu da função, porque o problema lá foi grande. E o pior, Helder, é que eu recebi as ligações anônimas. De ameaças? De ameaças. Diziam assim: o secretário nós já tiramos. Você é questão de tempo. E eu procurei segurar aquilo ali, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus colegas, do secretário, e consegui, graças a Deus, reverter o quadro. A gente vê que seu perfil é um perfil conciliador, né, onde os argumentos são colocados na mesa. Como é que você conseguiu articular com as pessoas, com os sindicatos? O chefe do gabinete, Abreu Dantas, me ligava a mando do secretário e perguntava: Fernando, como é que está a situação aí? Aí eu dizia: Abreu, ainda não está na hora do secretário vir aqui. Aí eu comecei a conversar, chamei o sindicato, chamei os lojistas, comecei a fazer aquele meio campo famoso, trazendo um lado e trazendo outro. Quando eu notei que a situação tinha sido pacificada, então eu liguei para o secretário: secretário, o senhor pode marcar uma reunião para vir a Juazeiro, que eu acho que você vai ser bem recebido. Outro lugar também que você foi delegado foi em Caucaia, né? Foi em que ano, aproximadamente? Caucaia, eu cheguei lá em 95 e saí no início de 98, porque eu estava precisando ficar mais próximo da família, e Juazeiro do Norte, você sabe que é muito distante, embora tenha sido muito bem acolhido pelos colegas lá. É uns 600 quilômetros, né? Mais ou menos isso, quase isso. Naquela época também as coisas não eram tão fáceis como hoje, né? Não era o celular, as comunicações, ou seja, eu saía daqui pela BR-116, parava nos postos fiscais de Monte Alegre, passava pelo Penaforte, que era o maior de todos, passava por vários postos. Quer dizer, quando eu ia chegar na sede, que era na própria cidade de Juazeiro, já era final de dia. Já passando da parte da sua história para uma parte mais atual. A parte fiscal, como é que você está analisando aí toda essa reforma tributária? Como é que você visualiza, né, esse momento agora de tributário que a gente está vivendo? Através da PEC 45 de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional 2013, do ano passado, no dia 20 de dezembro, ou seja, estamos com pouco mais de um mês da promulgação pelo Congresso Nacional. Foi uma grande vitória, embora seja uma grande interrogação. Para a mudança que está sendo proposta, nós vamos precisar de muitos anos para sair da transição, porque nós estamos criando um imposto simplificado, vamos simplificar a legislação, nós vamos precisar de tempo para que o IVA dual venha a funcionar como funciona em mais de 170 países.
Explica um pouquinho para nós, né? Pessoas que estão em casa que não têm esse conhecimento todo. Esse IVA dual, o que é que seria? O IVA dual significa Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto já existe nessa quantidade de países que eu lhe falei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar... Por que é dual? Porque ele vai criar dois impostos. Um vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o outro a CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. Mas como é que vai ser? O IBS vai ser de competência dos estados e do município. Substituindo aí o ICMS. Substituindo o ICMS estadual e o ISS municipal. Já a CBS, que é a Contribuição para Bens e Serviços, será de competência da federação. Aí ela vai substituir o PIS, a COFINS, o PIS importação e a COFINS importação. Agora veja como é o grau de complexidade. Quer dizer, que nós vamos requerer uma lei complementar para criar esses impostos, para dar sua competência, e teremos um período de transição e de teste para que ele comece a vigorar. E como todas as legislações, né, elas vão sendo adaptadas, modernizadas. Com certeza, porque você sabe que há uma competição entre a União, os estados e os municípios por arrecadação. Cada um querendo sua fatia. Sua grande fatia. Isso aí vai ser o grande problema. Agora, o Congresso vai ter 6 meses para começar a regulamentar. Para a gente começar a sentir como é que vai funcionar. Por exemplo, em 2026, está programado inicialmente para ser um ano teste, que vai ser testado durante este ano o IVA, aliás, o IVA dual, no caso o IBS e a CBS, para que a partir de 2027 ele funcione plenamente. Certo. Esse teste vai ser tipo uma simulação paralela, é isso? Vai ser mais ou menos isso, como você está falando. Vai ser testado, porque é como se fosse um plano piloto. Entendi. Que aí você vê durante aquele ano quais são as correções que você vai precisar fazer para aprimorar a partir de 2027. É verdade. E Fernando, outra paixão sua aí que a gente sabe é a leitura, né? Você viu aquela reportagem, você deve ter visto, você é um homem culto, você deve ter visto. Mais de 80% da população adulta brasileira não comprou nenhum livro, né, em 2023. Isso é um absurdo, né? Para quem gosta de ler, é preocupante. Agora, cria-se uma polêmica com relação a esse aspecto, porque as pessoas dizem, eu compro um livro ou compro a comida para minha casa? Tem aspectos que devem ser levados, culturais, financeiros. Então eu acho, como dizia José Bento Monteiro Lobato, que um país se faz com livros e homens. E eu concordo com ele. Eu acho que a cultura é importantíssima. Hoje também a gente tem acesso à leitura de uma maneira muito mais fácil, mais prática, né? Outro dia a gente estava conversando e eu falei para você que praticamente todo dia quando eu vou dormir, eu coloco um audiobook, né, no fone de ouvido para me ir ouvindo alguma leitura. E quando eu pego o livro, a gente já faz uma leitura muito mais rápida. Eu gosto muito de audiobook, né? Pelo YouTube, você vê muitos livros gratuitos, onde você tem a opção, inclusive, de colocar na velocidade 1.5, né? Agora, com relação a isso, meu amigo Helder, eu sou um pouco conservador, porque eu ainda sou adepto do livro físico, do livro impresso, de visitar uma livraria. É por isso tomar um cafezinho na livraria. Que eu oriento aos pais. Crie o estímulo e a vontade de leitura dos seus filhos, porque os seus filhos se espelham muito em vocês, pai e mãe. Então é importante que desde pequeno seja criada essa vontade. E inclusive esse incentivo que você fala, ele pode ser inclusive com presentes, né? O meu pai e minha mãe, quando eu era pequeno,
eles me presenteavam com livros daquela coleção Para Gostar de Ler. Exato. Pô, é espetacular. Ali, né, na leitura, você viaja, né? Você visita Ou seja, países. você viaja sem sair de casa. É um passaporte para o autoconhecimento. Tá entendendo? A leitura é uma questão de hábito. É você ser estimulado a ler. Porque aí depois se torna para você um prazer. É verdade. Eu vou até aproveitar e fazer uma propaganda aqui da minha amiga Gisele Biak, que é escritora. E eu tive a alegria, né, de escrever algumas palavras no livro dela, né? Então ela tem um livro espetacular, Contos de Fome e de Sangue. Eu achei muito bacana no livro dela, foi o primeiro livro dela. Tive a oportunidade, inclusive, de dar uma lida antes, né, no Word ainda. E nesse livro ela sugere ao leitor algumas músicas para que o leitor escute a música e leia o conto, né, de vampiro, e ele entra naquela coisa muito bacana. Com certeza, é interessante essa modalidade criada por essa escritora. O que eu acho, e com relação à leitura, que eu gostaria de colocar para vocês, eu comparo isso com viagem. Tem muito brasileiro que conhece o exterior e não conhece o Brasil. É a mesma coisa eu faço com relação à leitura. Conheça os autores brasileiros, leia Jorge Amado, leia José de Alencar, leia Machado de Assis, leia a Itamar Vieira, que do Torto Arado, que está se revelando um baiano muito bom. Aí depois você parte para a literatura estrangeira, que também tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. A leitura física, ela também me apaixona bastante. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever do livro. Eu gosto de colocar ideias que vão aparecendo na minha mente, né? Baseado na inspiração do leitor. Eu gosto de sublinhar, né? O meu filho que brinca, né? Que, pai, o senhor ilumina o livro todinho. Eu falei, poxa, é mania, né? Mas eu sou muito parecido com você com relação a isso. Apenas com relação à leitura, transportando o passado para o presente, eu me lembro que antigamente, quando você estava numa sala de espera, num consultório médico, as pessoas que estavam ao seu lado, o que é que elas estavam fazendo? Uma estava com livro, outra com a revista, outra com jornal. Hoje, com que você se depara? Se tem 3 pessoas, tem 3 pessoas com celular. Celular na mão. Certo? As redes sociais têm uma importância muito grande. Mas a gente tem que encontrar espaço para tudo, meu amigo Helder. É verdade. Tá certo? E eu inclusive, estava vendo uma reportagem de um cantor que agora me fugiu o nome, onde ele se jogou no palco porque as pessoas estavam assistindo o show, mas estavam filmando o show. Ou seja, em vez delas estarem curtindo aquele momento com as pessoas que estão ao lado dela, presencial, elas estavam fazendo uma memória baseada num arquivo que elas vão ter, né, que dificilmente a gente consegue acessar todos esses arquivos. Outro dia eu estava vendo, né? Eu gosto muito de produção de vídeo e tudo. Outro dia eu estava fazendo uma limpeza no meu celular. Quantas fotos, quantos vídeos, quantas coisas que às vezes são coisas até bobas. Você viu alguma coisa, um passarinho, tirou uma foto. Ou seja, armazena muita coisa desnecessária. Exatamente. É o lixo virtual, né? O lixo digital que a gente vai juntando. Ou seja, né? Tem que fazer o 5S também. Pois é, o 5S. E na verdade, as experiências que a gente tem, presenciais, como você falou, que são fundamentais para a gente construir a nossa personalidade, as nossas memórias, as nossas lembranças dos momentos agradáveis como a gente está tendo aqui agora. Exatamente. Né? Então, apesar de no final isso aqui virar um arquivo digital, né, nós dois estamos tendo a experiência, né, de estar conversando, né? Como sempre a nossa conversa flui normal, né? Olho no olho. Leve, né? E é assim, por isso que a gente está compartilhando um pouco aqui com as pessoas. É verdade. Mas, Fernando, voltando aí no passado, como é que Eda, sua esposa, casada há 43 anos. 3 anos, como é que ela segurou a onda quando você viajou para Juazeiro? Ela foi formidável. Ela disse, meu filho vai em busca do seu futuro profissional e deixe que eu tomo conta das crianças aqui. Porque a resposta dela foi fundamental para a minha decisão perante o secretário. A função de servidor,
ela é uma função muito nobre. É uma palavra que carrega um simbolismo imenso, né? Porque tanto você, como que foi um servidor estadual, né? Quanto os municipais, quanto os federais, essas pessoas, elas doam a vida delas em prol da sociedade, da melhoria, né? Comunitária, da sociedade. E isso tem que ser valorizado por você que está nos assistindo aí. Com né? certeza. Quando você colocou, eu coloco aqui para vocês, a importância de um casamento, e que eu estou completando em maio agora, 43 anos de casado com a Ieda, fora os 7 anos de namoro, o resultado, 3 filhos maravilhosos. Lorena, Fernandinho e Leonardo. E os netos? E os netos, a Isabela e o Bentinho. Quer dizer, quando chega um momento desse da nossa vida, são a razão de ser da gente. É verdade. E passando aí pela pandemia, do jeito que a gente passou, né? Eles estavam com quantos anos, mais ou menos? Os netinhos. Teve um deles, o mais novo, o Bento, que nasceu em plena pandemia. Plena pandemia. Em 2020. Não foi fácil. Mas está aí, cada dia mais bonito, lindo. A Isabela já enfrentou a pandemia. Com 2 anos de idade. Muitas pessoas na pandemia, elas se incentivaram, né, a brigar, a lutar pela própria vida, baseado na família. Né? Porque eu mesmo tenho um irmão que ele passou bem mal na pandemia, né, na Covid, e uma das coisas que o levou a lutar, além da própria vida, foi a vontade de estar com os netinhos, né? Com certeza, Helder. E também que eu achei importante, das poucas coisas que se salvaram dessa pandemia, foi a criação do home office. Ou seja, ficou provado e comprovado que hoje, para você ter uma empresa, você não precisa de uma estrutura, de uma logística grande, não. Isso aí foi o lado bom que eu enxerguei no período da pandemia e que hoje está sendo utilizado. Estamos então chegando aqui ao final da nossa agradável conversa, Fernando, e eu pergunto para você olhando para a sua câmera ali, o que é que o Fernando de hoje diria para o Fernando com 18 anos de idade? Eu comparando o Fernando de 18 anos com o Fernando de hoje, eu mudaria pouca coisa. Apenas eu esperaria para me casar um pouco mais tarde, com mais experiência, tá entendendo? Mas a paixão fez com que eu me casasse aos 25 e a Ieda aos 23. Mas a responsabilidade caminhou comigo desde o começo da minha vida, espelhado nos pais que eu tive. E colocar dos assuntos aqui discutidos, que os pais incentivem, estimulem seus filhos para a leitura, porque é o passaporte para o autoconhecimento. Estamos chegando no Carnaval e o Carnaval é uma época realmente de extravagâncias, exageros, né? Não deve haver nesse momento, não devemos exceder e devemos nos prevenir. Exatamente. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Muito obrigado por nos assistir. Fernando, muito obrigado também por estar conosco aqui. Eu que agradeço. E eu tenho uma lembrança aqui para você. Nossa moedinha aqui do Bitcoin, para você guardar. Com certeza guardarei e será um amuleto. É isso aí. Então, pessoal, forte abraço. Fiquem com Deus.